luz, a gente sabe como é que é, então fica de boa, tá? Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceito. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Frazato, estamos aqui com o Lúcio Donati. Lúcio, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que você faz. Bom, meu nome é Lúcio Donati, como você já falou, eu sou paulistano, moro aqui em São José dos Campos já há uns 30 anos, sou professor na área de tecnologia, curso técnico, e estou aqui convidado como um xamanista, né? Como eu costumo dizer, que eu sou um adepto do xamanismo e estudo, né, o xamanismo e procuro praticar no meu dia a dia. Então, a ideia é essa, né? Esse sou eu. Cara, me diz uma coisa que eu nunca entendi. Qual que é a diferença de xamanismo e espiritismo? Tem alguma diferença? Toda a diferença. O xamanismo, na verdade, a gente poderíamos dizer que ele não existe, na verdade. O xamanismo é uma forma como a ciência vê as práticas ancestrais. Vamos falar assim, pagelança, benzedeira, aquela herveira, a pessoa... Tudo isso é xamanismo, né? Então, como a gente vê, né, são práticas xamânicas. Então, é diferente da espiritualidade, porque necessariamente você não precisa nem acreditar em espírito. É uma forma como você leva a sua vida. Então, por exemplo, o xamanismo que eu procuro me alinhar é uma coisa de atitude, de olhar a vida com outros olhos e de ver o mundo, né, e as coisas com outros olhos. Uhum. Cara, qual que seria o papel de um xamã? Por conta que, obviamente, xamanismo vem dos xamãs e tal, né? Qual que é o papel do xamã perante a sociedade? Então, nas sociedades primitivas, nas sociedades ancestrais, o papel do xamã era fundamental. O xamã era o médico, era o contador de histórias, era o professor, era o que ensinava a fazer as ferramentas, o que ensinava a fazer, a caçar, a pescar. Ele era o cara que não ia cascar ou não ia fazer as coisas para justamente ter esse conhecimento e passar esse conhecimento, e às vezes dar o nome. Então, ele tem um status na sociedade ancestral que o que o xamã fala é lei. Na sociedade moderna, a gente não tem isso. Se eu falar uma coisa para você, você não vai olhar para mim com a mesma reverência que eu fosse o seu xamã na aldeia. Né? A gente perdeu essa história. Então, o xamã na cidade, ela é aquela pessoa que tem o intuito de ajudar, que quer melhorar o seu entorno, como o xamã faria na aldeia. Né? Só que aqui ele não tem esse respaldo do status como xamã para poder dizer, não, olha, o que eu estou dizendo é lei, faça assim. Não, aqui ele tem que ter outras ferramentas, ele tem que entender as multiculturas, entender que existem diversas religiões diferentes e que o tratamento com as pessoas onde você estiver tem que fazer com que o ambiente melhore, independente de cultura, de religião, de crença, etc. Uhum. Cara, me desculpa aqui a minha ignorância, mas assim, né? Mano, desculpa aí, eu não sei nada de xamanismo. É a primeira vez que eu tenho contato e isso é uma coisa da hora. E, cara, daí assim, quando a gente pensa em xamã, é normal a galera sempre ter aquela figura do xamã, do xamã em tribo indígena e parada do tipo, sabe? Usando aquela máscara que tem tradicional e coisa assim. E eu queria te perguntar, o xamã usava isso mesmo ou foi apenas inventado, sei lá, pelo homem branco, por exemplo? Tá. Vamos pensar que, assim, xamã, existem diversos tipos de xamã, né? Se a gente pegar na África, o xamã é diferente do xamã chinês, que é diferente de um xamã siberiano, que é diferente de um xamã, até porque eles não vão nem aceitar esse nome. Se você chegar para um pajé e chamar ele de xamã, ele fala, não sei do que você está falando. Esse é o nome siberiano, né? Então, que é usado no genérico. Uma benzedeira, você falar para ela que ela é xamã ou que ela é bruxa, ela vai falar, ela pode até se ofender. Então, na verdade, existem diversas formas de ser xamã. E um dos papéis do xamã era, por exemplo, contar histórias, era se vestir, era se mascarar, era transpor esses papéis, né? O xamanismo moderno discute muito isso, assim,
que ferramentas que a gente utiliza. O teatro, por exemplo, a teatralização faz parte do xamã. Quando o xamã vai lá, ele vai fazer uma cerimônia, quando ele se coloca num ritual, quando ele usa as mãos, ele usa a mímica, a fala muda, a impostação durante um ritual, tudo muda. Então, ali você está exercendo um papel também de dramático, né, que é importante, também faz parte de criar toda uma energia, toda uma abertura para que a pessoa se permita se curar. O xamanismo tem muito a ver com cura também, né? Cura de si mesmo e cura das outras pessoas. E aí, quando esse teatro muitas vezes é necessário para isso, para que a pessoa, como a gente não tem, por exemplo, esse status de xamã, que você conhece desde que você nasceu, seu avô era o xamã, o que ele falar, você vai acreditar. A gente não tem, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ritualizar. Se eu chegar para você e fizer falar, beleza, vai acontecer, talvez você não acredite, mas se eu fizer um ritual, se eu acender velas e tudo mais, isso vai contribuir, né? Não estou dizendo que isso não tenha efeito, não é, aí entra questões de crença, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso tudo cria um ambiente que facilita o trabalho do xamã. Então, muitas vezes, usar uma roupa diferente, usar um acessório, eu gosto de usar um chapéu, né? Também, isso para mim, na verdade, também tem as minhas firmezas, né? As minhas técnicas de entrar em contato com meus guias, com meus mentores, ou mesmo com a figura do xamã dentro de mim, né? Eu procuro me conectar com esse xamã dentro de mim. Eu falo que eu não sou xamã de ninguém, porque eu não estou em nenhuma comunidade. Eu sou xamã de mim mesmo. E de onde eu andar na rua, né, dando bom dia para as pessoas, procurando ajudar quando eu posso, né? Eu procuro ser xamã nesse sentido, né? Mas em primeiro lugar eu sou xamã de mim mesmo. Estou cuidando de mim. Ah, mano, que da hora! Oh, e uma das coisas também que eu prestei muita atenção, né, quando eu vi muitas imagens sobre xamanismo e tal, que é a ancestralidade, tá ligado? Vocês ficarem ligados com seus ancestrais e tal, por conta que tem muita imagem dos índios navarros, né, lá nos Estados Unidos. Mano, a maioria, na verdade, é tudo de índio navarro. Eu não sei qual é a importância dos navarros pro xamanismo, mas é tudo deles. E daí eu sempre vejo eles lá com as figuras dos seus ancestrais atrás, ou olhando para eles. Qual que é a importância da ancestralidade para um xamã, no xamanismo? Qual que é a importância? Olha, eu diria que é fundamental, é um dos pilares das práticas xamânicas. Lembrando que o xamanismo não é uma coisa única, né? Sim, O claro. mundo inteiro está cheio de práticas xamânicas, mas, em geral, essas práticas xamânicas elas estão ligadas a uma ancestralidade, a um culto à ancestralidade. Na verdade, se a gente pegar na história, por exemplo, em Roma tinha culto à ancestralidade, na África tem culto à ancestralidade, no Japão tem o culto à ancestralidade, né? O próprio culto aos os orixás, posso estar falando uma bobagem que não sou especialista, não estou, né? Mas até onde eu sei, são também ancestrais que foram divinizados. Então, a gente tem muito forte essa cultura dos ancestrais. Eu costumo falar o seguinte, olha, para você, você não é uma pessoa espiritualizada, você não acredita que existem mundos fora aqui, espiritualidades, mas o culto à ancestralidade é um culto de agradecimento aos nossos antepassados. Por exemplo, eu falo isso sempre para os meus filhos, para os meus primos. A minha avó atravessou o oceano, vindo de Portugal para cá, para fugir da guerra, para encontrar. Esse sangue está em mim. Como não reverenciar? Né? E se a gente for mais longe, aquele primeiro macaco que desceu da árvore para pegar um fruto, caído no chão, que deu início à humanidade, né? Que tem essa teoria de que o macaco bêbado, né? Que desceu para pegar um fruto fermentado, e aí esse macaco teve vantagem em relação aos outros. Quer dizer, a gente tem uma série de antepassados humanos e não humanos que trilharam um caminho que permite que eu esteja aqui falando com você. Tanto trilharam para mim quanto para você. São nossos ancestrais. Então, esse culto é um culto de gratidão e é um culto de humanidade, de nos unir, né, como um todo. E quando você reverencia seus ancestrais, você está lembrando que você tem em você 50% do seu pai e 50% da sua mãe.
E que isso é muito louco, porque a gente repete tanto as coisas boas que eles nos ensinaram, quanto as coisas ruins. As coisas ruins, nem sempre são ruins, mas sempre tem, né, defeitos, sombras e coisas que a gente... E que é importante, outro fator importante no xamanismo é o reconhecimento da sombra, é trabalhar com as sombras. Tem a famosa parábola dos lobos, dois lobos, né, que tem dentro da gente, que a gente tem o lobo branco e o lobo, né, o bom e o lobo mau, né, que inclusive existe até uma certa moralidade do nosso ponto de vista cristão, né, da nossa cultura, que vê nisso, por exemplo, que a gente tem que alimentar só o lobo bom, né? Enquanto que a parábola original fala assim, não, você tem que alimentar os dois lobos, mais o bom, mas você não pode deixar o outro morrer de fome, porque uma hora ele vem e te domina. Então, é um outro lado também do xamanismo, o entendimento da sombra, trabalhar com a sua sombra, conhecer a sua sombra e os seus aspectos inferiores, vamos dizer assim. Ah, cara, eu acredito que, assim, você não tem que alimentar o lobo mau, né? Mas falar o lobo mau é meio estranho, né? Você não tem que alimentar o lado negativo, mas sim conhecê-lo, para você se conhecer melhor, tá ligado? Por conta que o problema das pessoas hoje em dia é não quererem conhecer esse lado, entende? Só querer conhecer o lado bom. E aí elas ficam arrogantes, mesquinhas, chatas, né, mano? Você tem que se conhecer, pô, para conhecer o seu limite, né, mano? Você tem que saber o seu limite. Por conta que, cara, e aliás, eu queria te perguntar, até para a galera que tá vendo, qual que é a importância de conhecer a sua ancestralidade? Cara, pode ser muito importante, pode não ser, certo? Porque você, por exemplo, pode ser desconectado disso, um órfão. Se eu falar para você que é muito importante conhecer a sua ancestralidade, é muito legal, na verdade, é muito bacana, é um conhecimento muito bom, mas não é fundamental, porque você pode viver muito bem sem isso, né? É lógico que isso vai trazer para você uma série de respostas que normalmente você não encontraria sozinho, né? Se você não sabe de onde veio sua família, se você tem um histórico de saúde problemático, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas vou falar para você que é fundamental? Não é, mas é muito legal. E muitas vezes você vai poder se entender melhor se você conhecer sua ancestralidade. Se você sabe, por exemplo, que você é filho de português e você é filho de espanhol ou alguma coisa, você vai ver hábitos na sua família, por exemplo, que você vai reconhecer, vai saber do que... Tudo bem, tudo isso, na verdade, o importante de tudo isso, de todas as técnicas xamânicas, de todo esse arcabouço de conhecimentos e multiculturalidades, é você se entender, é você se conhecer, é você se curar. Se não estiver servindo para isso, é só badulaque, é só, sabe, enfeite. Então, o lance todo é você estar utilizando isso para se melhorar, para mudar a vida das pessoas ao seu redor, né? Eu também estou melhorando, eu sou uma pessoa totalmente de luz agora, mas não dá bom dia para as pessoas. Então também não, isso você não está contribuindo, você não é sozinho no mundo, não é uma ilha, né? Então o xamã ele tem um aspecto que ele transita, como a gente diz, que ele transita entre mundos, né? Mas não é nesse nenhum mundo assim. Pode ser também, tá? Os mundos multidimensionais, tá? Mas nem pensando. Vamos pensar, o mundo social e o nosso mundo interior. Eu sou xamânicos, através de, por exemplo, uma meditação com tambor, ou de uma jornada xamânica, que é uma espécie de meditação guiada que você faz, e aí você vai encontrar alguma figura que pode ser real em outra dimensão, ou pode ser simplesmente uma peça do seu subconsciente. Não importa. Isso vai ter uma utilidade, vai funcionar, tá? Isso vai acontecer e vai te trazer uma resposta boa. Porque nem que seja você conversando com o seu subconsciente, você está se esclarecendo, conhecendo outros aspectos de você que você não tem acesso cotidianamente. E isso traz mudança de vida, né? Então, eu posso falar que desde que eu conheci o xamanismo, comecei a estudar e praticar isso na minha vida, a minha vida deu uma guinada, em muitos sentidos, principalmente no meu lado emocional.
onde ele era muito fragilizado, eu consegui fortalecer e não balançar, não cair perder o meu foco, né? Perder o meu equilíbrio por conta de qualquer coisa na vida. Lógico que eu fico bravo, lógico que eu fico triste, mas eu logo me recupero, eu consigo com isso não me abalar, eu consigo trabalhar isso de uma forma que eu tenha, hoje em dia eu sinto isso, uma estabilidade emocional muito maior do que eu tinha antes. Uhum. E, cara, e tem uma pergunta que eu sempre quis fazer, tipo assim, para um xamã ou coisa assim, que é a parada do cachimbo, tá ligado? A parada do cachimbo e tal. Eu não sei, se chama de cachimbo mesmo ou tem algum outro nome? Não, tem cachimbo e tem chalupa, que é um pouquinho diferente, mas é um cachimbo também, um cachimbo um pouco mais comprido, que é geralmente aquele que é passado, né? É chamado de chalupa. Mas é um cachimbo mesmo, né? Na verdade, existem diversas... aqui no Brasil, no neo-xamanismo, a gente chama de medicinas, né? As medicinas da floresta, o tabaco, sananga, ayahuasca, rapé, na Europa se utilizam cogumelos, no México também, cogumelos, tem os cactos sagrados. Todas essas ferramentas são ferramentas também para o xamã acessar outros estados de consciência. Não é necessário. Alguns caminhos de xamanismo não trabalham com isso. Trabalham, por exemplo, só com tambor. Você tem um tambor e o tambor, ele é capaz de levar a pessoa a um transe através da batida. Ô, mano, batida. Então vai ter uma frequência que você vai trabalhar com isso, né? Isso vai levar a pessoa a um outro estado onde ela vai conseguir acessar o subconsciente dela, onde ela vai conseguir acessar outras dimensões. Aí vai da crença, tá? E o xamanismo moderno também trabalha com isso, com crenças diferenciadas, porque como existe xamanismo em todo lugar do mundo, você, né, tem diversas práticas xamânicas que são de origem, né, que são de origem xamânicas ao redor do mundo inteiro. A gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Yoga é uma prática xamânica que veio dos xamãs indianos, né? O Ho'oponopono, não sei se você conhece, que é Eu só ouvi falar, mas não conheço. uma oração muito conhecida, uma oração de origem kahuna, havaiana, né? Onde é uma oração de perdão. É fantástica, é fantástica. Eu já fiz durante algum tempo, assim, ouvia e aquilo ia viver falando comigo mesmo, né? Fazendo a oração. Aquilo é fantástico. É um negócio que te cura mesmo. É muito conhecido são 4 afirmações. Me perdoe, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Esse é o Ho'oponopono, tá? Então, só que tem uma longa oração e esse é o refrão, né? Que se repete. É uma prática xamânica também. Então, a gente tem diversas ferramentas. Uma meditação é uma prática xamânica, uma jornada xamânica, um tambor, o cachimbo. O cachimbo, por exemplo, faz tempo que eu não cachimbo, mas eu tenho cachimbo também. Eu tenho alguns cachimbos. Cara, que da hora. É o cachimbo tradicional, né, mano? Aquele ali, né? Sherlock Holmes, do Tolkien. Esse É aqui aquele lá. trabalho de um colega Luan, muito bacana, com pedra. Muito da hora. Esses dois aqui eu não estou usando mais. Eu tenho um outro que eu estou usando que não está aqui agora, está mais longe. Tá difícil pegar. Então, O cachimbo eu utilizava muito como meditação para tá. estar cachimbando, porque você não traga, né? Você fica só baforando. Duas coisas. Uma, meditando, pensando em alguma situação, trazendo para me trazer algum conhecimento sobre aquilo, ou até para mandar energia. Eu faço muito isso também. Tá? Para o Lourenço lá, manda uma baforada. Dia para ele, que ele tenha saúde, que ele tenha disposição, que a vida dele fique bem. Sabe? É uma forma. Eu vou fazendo isso para os meus familiares. Vou baforando e vou pensando em alguém. E vou mandando. É uma forma de meditação. Você está entrando num estado alterado de consciência ali. Mesmo que não seja... não é um estado alterado que você foi para outro lugar. Não, mas você está diferente ali. Você está mais calmo, em outro momento, num momento meditativo. E isso
faz com que as suas energias, né, as suas intenções se manifestem, né? Aí eu acredito, aí é uma questão de crença, mas aí eu acredito que eu coloco isso para o mundo, que eu estou jogando isso para o mundo e que isso vai atingir. Algumas pessoas já falaram até que já sentiram o cheiro de tabaco chegando de repente, em algum Que da momento. hora. Eu falei, ó, pode ser. Ah, sei lá, para uma pessoa não fumante, eu não acho que seja tão bom assim, mas... Uma pessoa que veio falar para mim, falou, olha, eu tenho sentido, o que você acha aqui? Ó, eu falo, pode ser isso. Né? Muitos sensitivos dizem que sente cheiro de coisas do nada, assim, né? De tabaco, de rosas, né? Em um momento... Eu não sou sensitivo, então eu não tenho muito essa noção para dizer. Mas a gente, né, ouve as histórias, né? Ah, mano, eu entendo. Ah, sim, eu tenho muito amigo sensitivo. E eu acho, mano, aliás, eu acho que sensitividade, eu não sei se fala assim, é uma coisa muito da hora. É uma coisa muito legal, mano, muito legal de aprender. E, aliás, mano, a pergunta que eu ia te fazer é, normalmente a gente sempre vê nos desenhos, né, aquele velho do cachimbo, soprano e coisa assim, né? E eu queria te perguntar, como que você sabe que o que você tá vendo é coisa de outra dimensão? É apenas porque você tá lá. É apenas efeito da droga. É apenas porque você tá alombrado, alguma coisa assim. Como que tu sabe? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Por quê? Na verdade, eu acho que tudo que a gente manifesta, de alguma forma, tudo que a gente passa ali, que a gente vê, como você falou, de alguma forma tem alguma realidade, seja interna sua ou seja externa. Pode ser que você está percebendo alguma coisa e ali colocando uma figura. Eu já tive momentos de olhar e ver um anjo e falar, peraí, olhar de novo, e aí era uma pessoa parada num determinado ponto, com a luz batendo, e eu falei, nossa senhora, faz isso comigo, né? Mas aquilo talvez fosse algo que eu precisasse ver, era algo que eu estava procurando ver. Eu acredito muito que a vida conversa com a gente. Uma música que você escuta influencia o seu dia inteiro. Sim, sim. Às vezes você vê uma coisa que, não sei você, mas para mim isso é muito comum. Abro o Instagram e vem uma mensagem na minha cara, pá! Sabe? É muito comum de acontecer o tempo todo. Ah, mas é você que está olhando. Sim, sou eu que estou olhando. A vida está conversando comigo e quando eu escuto o que a vida me fala, eu tenho bons insights. Eu tenho o que a gente chama de instinto, intuição, sabe? Então, a forma de estar trabalhando, de eu estar olhando isso. E aí, a sua intuição, ela vai ser diferente, por exemplo, de você estar ouvindo uma coisa externa. Quando você tem uma intuição, é diferente de aquela vozinha na sua cabeça falando para você, não vai, é diferente, Sim. né? Você tem uma percepção de que há uma coisa boa ou de que existe uma força, existe uma sensação, tá? É algo que você não tem como descrever, mas você, quando passa por aquilo, você fala, não, aquilo foi diferente, eu passei por algo diferente. Então, eu acho que o que guia você é a sua percepção, é a sua noção. Você começa a ter esse feeling de saber, não, isso aqui é uma alucinação ou não. Porque, na verdade, a alucinação é um distúrbio, pode ser um distúrbio visual, por exemplo. Você sabe que você está tendo um distúrbio visual. Você olha para você vê uma coisa diferente, uma mandala, uma luz diferente. Você sabe que você está vendo algo diferente, né? Você sabe que você está num momento em que está acontecendo alguma coisa diferente. Você não vai acreditar que de repente você viu um anjo mesmo. Você tem que parar e pensar: será que é isso mesmo? Não, peraí, calma. Né? Acho que também ter essa parcimônia de não acreditar em tudo. Tá? As pessoas às vezes se decepcionam comigo porque eu falo assim, gente, eu não acredito em, sabe, energia, muitas das coisas que estão acontecendo. Existe a hipótese do espiritual, é uma hipótese. Existe uma hipótese energética, é outra hipótese. Existe uma hipótese psicológica, é outra hipótese.
Então, assim, eu trabalho com todas elas. Eu vou, por exemplo, vou num terreiro de Umbanda, vou conversar com o Preto Velho. O Preto Velho fala coisas para mim que vão me guiar, porque através de um arquétipo que ele é, de ancestralidade, como você falou, de uma visão espiritualista da vida. Se aquilo é um complexo psicológico que ele está constelando ali na hora, se aquilo é uma energia que ele sintoniza do universo e que ele consegue manifestar ali, se aquilo é um espírito de outra pessoa, isso para mim não faz diferença. Sim, sim. São 3 hipóteses prováveis, mas o que ele me falou faz toda a diferença. E eu aplicar aquilo na minha vida faz toda a diferença. Entende? Então, assim, o meu ponto de vista funciona para você? Ótimo, é isso aí. Então, não tem certo ou errado. Funciona para você? Legal, bacana. Não está atrapalhando, não está machucando ninguém? Melhor. É isso. Mano, eu super concordo com você. Eu fiz uma pergunta até para um amigo meu, né, que ele é médium espírita, né? Eu perguntei para ele, mano, como que você sabe que os fantasmas que você tá vendo é sua mediunidade ou é esquizofrenia, tá ligado? Ele falou, mano, querendo ou não, todo mundo que vê um pouquinho de fantasma tem um pouquinho de esquizofrenia. Eu falei, mano, isso é muito interessante, tá ligado? Tipo, isso é bastante interessante se pensar que, mano, os caras, eles têm ciência de que pode não ser o que realmente está acontecendo ali, entende? E isso é interessante, isso é bastante interessante, mas o que importa mesmo é o que eles acreditam, sabe? É aquilo que eles sabem que está dando certo para eles. É aquilo que eles sabem que está dando certo para outras pessoas. E é isso que importa no final, né? O importante no final é você se entender. Aliás, mano, qual que seria a diferença desses planos, né, que vocês vão aí, outras dimensões, de sonhos? Qual que seria a diferença? Você saberia me explicar? A diferença é que você faz isso consciente. O sonho você não tem controle. O sonho você está indo para quer dizer, entre aspas, porque existem técnicas também de você entrar num sonho lúcido e de você explorar esse ambiente também de forma lúcida. Mas já não é algo que eu consegui fazer uma vez. Eu queria muito fazer isso. E porque eu caí no negócio e percebi que estava sonhando. E consegui fazer durante alguns segundos do sonho e depois perdi. Nossa, Mas tristeza. é muito louco, é um negócio que você, sabe, te dá um bug, assim. Depois a interpretação desse sonho também, que uma outra amiga xamã fez, foi mais louca ainda. Agora, desculpa, perdi a sua pergunta. Não, eu falei dos sonhos. Dos sonhos, já. O sonho é a questão de você também estar trabalhando de forma consciente. Então, uma jornada xamânica, eu vou deitar, né? Geralmente é feito deitado, e você tem um caminho, toda uma trilha, tipo um patchworking, né? Que é um caminho que você mentaliza, você tem tipo, como eu falei, né? Uma meditação guiada, só que não precisa ninguém estar te falando que você já vai saber o caminho que você tem que fazer. Você vai chegar em algum lugar, numa mata, algum lugar na sua mente que você vai criar, que você vai descobrir, para falar a verdade. Você vai descobrir um lugar. Você vai pegar uma trilha, um caminho, você vai descobrir um lugar que vai aparecer para você. Depois você vai encontrar uma pessoa que vai aparecer para você. Você não vai imaginar ela, você vai descobrir quem ela é. Ou o animal de poder. O animal de poder, por exemplo, aparece para você. E não é algo que você fala assim, eu vou escolher. Você pode até fazer isso também para trabalhar, por exemplo, um arquétipo. Falar, vou agora usar o arquétipo da águia. Pega um arquétipo de águia e bota uma águia na sua casa, no adesivo o carro, e aquilo passa. Não, eu quero ter a visão da águia, eu quero voar alto, eu quero. Pode ser usado, tá? Mas o animal de poder é uma coisa que vem do seu subconsciente. Você vai fazer uma jornada xamânica, vai encontrar com ele. Ele vai te surpreender e você vai ter uma ligação com ele, aquilo vai ter a ver com você, né? Muitas vezes o que acontece nessa jornada, o que eu encontrei nessas jornadas xamânicas, quando eu fui estudar o que era, quando eu fui olhar, né, o meu animal de poder, que é um alce, por exemplo, eu fui olhar, tinha tudo a ver com aquilo que eu estava vivendo, com aquilo que eu precisava saber, e é uma ferramenta a mais. Falou, pô, tem todo um caminho aqui que essa medicina, como a gente chama, né, do alce, me ensina a como ser, a como utilizar a minha energia, a como a minha energia sabe? Eu soube poder me reconhecer um pouco mais, tá? Então, isso também é algo que você
pode estar utilizando, né, nessa questão aí. A gente estava falando a questão lá do espiritismo, né, da esquizofrenia. Eu ia comentar o seguinte, que muitas vezes, né, eu já vi algumas pessoas assim, desse ramo mágico, né, xamânico e tudo mais, vendo a magia, né, como uma esquizofrenia autoinduzida. Você mesmo se coloca numa situação onde você está imaginando um mundo à parte, de forma proposital. Aí é que há o risco de você não estudar a sua sombra, porque pode cair na soberba, você pode cair na arrogância e uma série de outras coisas. Então, o trabalho com a sombra é muito importante, porque você vai trabalhar, se você se sentir, né, com essa esquizofrenia autoinduzida, com essa loucura que você está trazendo para a sua vida, e você não tiver um olhar cru sobre você, né, com o seu lado bom e o seu lado ruim, você pode cair numa loucura qualquer de se achar melhor que os outros, ou qualquer outra coisa que a sua sombra pode te levar. Até mesmo, sei lá, cometer um homicídio, né? Enfim. Sim, viver no seu próprio mundo é perigoso, tipo, demais, assim, por conta que daí tu ignora tudo em volta, entende? E ninguém vai te entender, ninguém vai te entender, por conta que ninguém quer te entender, e você não quer ser entendido, tá ligado? Ninguém quer entender você, na verdade. A gente sabe que o problema é o quê? Quando a galera vê que você tá no seu mundo e não pode sair, a galera vai fazer, beleza, vamos só sair fora, entende? É assim que acontece, a gente sabe disso. Por conta que a galera já percebeu que é um caminho sem volta, entende? Então a única coisa que tem para fazer é cair fora, ou se não, se afundar junto. Esse que é o problema. Uma coisa, aí é um risco que o xamã também não pode correr, né? Uma desses pensadores que eu sigo aí, né, do xamanismo, né, fala justamente sobre isso, que a gente tem o mundo interno, né, que é o nosso, que é onde a gente está tentando descobrir as coisas. A gente tem o mundo social, que é o mundo à nossa volta, e existe o mundo mítico, o mundo dos símbolos. Tudo isso que eu te falei, ó, o lugar de poder, o animal de poder, os símbolos. Se eu pegar aqui ó, um símbolo do Om, tudo isso é símbolo, sabe? Então, assim, esses símbolos são uma ligação entre o mundo interno, entre o mundo, né, da sua experiência interna, com o mundo externo. É através dele que você consegue guiar e trazer alguma informação. Uma carta de tarô, uma leitura de runas, tudo isso são comunicações com o seu subconsciente. São alfabetos que você estabelece com o seu subconsciente para você tirar a informação dali. Um sonho, por exemplo. Um sonho tem interpretação, né? Muitas vezes interpretação pessoal. Você vê uma cobra, o que é uma cobra para você? A cobra, ela é sabedoria, mas pode ser que para aquela pessoa especificamente, ela foi picada, ou a mãe dela foi picada por uma cobra quando ela era criança e morreu. E aí essa pessoa tem a vida inteira marcada por isso. A cobra para ela é outro sentido, é outra coisa. Então esse é um dicionário muito próprio que você tem que estabelecer. Novamente, autoconhecimento, olhar para si, se entender, olhar quais são seus sonhos, anotar o que isso significa para você, o que você acha, o que isso te transmitiu, qual, né, a sensação. Por aí vai. Cara, e esse bagulho de sonho é uma coisa, tipo, realmente bem curiosa, né? Acho que, assim, a maioria das pessoas não acredita nisso, só tem uns sonhos que é bem difícil de você falar que não tá mostrando nada pra você, né? Tem uns sonhos que realmente é bem complicado, onde você fala assim, tá, isso daqui tá ligado em alguma coisa. Eu tive um sonho até esses dias que foi bem estranho. É por conta que, assim, né, eu tenho muito pensamento daquele bagulho de, tá, beleza, o que significa morte, o que é morte, eu adoro esse tipo de assunto, eu achei ele bem curioso. E, aliás, depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre isso. Que daí eu tive um sonho que é o seguinte, né, eu tava numa casa de praia com 3 pessoas aleatórias, e daí começou a tocar uma música lá, uma música aleatória dos Racionais, não sei porquê, no meio lá do programa, e depois cortou, tá ligado? Depois cortou o sonho, e daí eu tava num funeral, entende? Num funeral extremamente aleatório, e daí, nesse dia, eu tava com o pensamento de, mano, imagina só, eu tô vivendo uma vida inteira, eu chego aos 100 anos de idade, e daí eu vejo todo mundo que eu conheço morrendo aos poucos, tá ligado? E daí o que acontece? Essa casinha, para mim, remeteu os bons tempos,
E esse funeral, pra mim, eu ficava me perguntando, mano, beleza, eu não tô vendo mais ninguém, e todo mundo que tá à minha volta tá morrendo. Eu tava me perguntando isso no meu sonho, tipo, o que eu faço, tá ligado? Tipo, todo mundo tá morrendo, eu tô aqui com 100 anos e eu não tenho nada pra fazer. E isso é uma coisa muito foda, pois eu não posso falar, não, não tem nada. Não, teve alguma coisa aí, entende? E, aliás, eu queria te perguntar, o que o xamanismo, ou você, né, o indivíduo, pensa sobre a morte? Qual é, assim, a visão que vocês têm da morte? Ah, e, aliás, louvar a ancestralidade também é louvar a si próprio, por conta que daí, quando você morrer, vai ter alguém que vai te louvar também. Exatamente. Exatamente. Tem até aquele filme Viva a Vida é uma Festa, que eu não sei se você já viu, Nossa, muito bonito. do filme. Tem muito ali o culto dos ancestrais. Coloca a fotinho. Se você não colocar a fotinho do ancestral na parede, ele não vai voltar para cá para visitar os parentes, vai ficar lá isolado no mundo dos mortos. Isso é puro xamanismo, é de base xamânica total, né? Você falou do culto da ancestralidade. Qual foi a outra pergunta inicial? Cara, não, Sonhos da morte, né? não sonhos da morte. Eu perguntei da morte, Da morte, não dos sonhos. verdade. Olha, para ser bem sincero, eu não tenho uma ideia formada. Cresci num ambiente um pouco católico, um pouco espírita. Depois meus pais viraram evangélicos, mas eu nunca tive uma visão religiosa muito firme, né? Eu passei por várias religiões, eu frequentei várias religiões e fui Rosa Cruz, o xamanismo foi o que eu acabei me identificando mais por conta de ser algo muito mais livre e onde a experiência real é você com o universo, você com Deus, né? Eu acredito que exista sim alguma vida após a morte, de alguma forma. Não sou um defensor de ideias, acredito dentro aí de algumas possibilidades. É uma das possibilidades. Outra possibilidade é que a gente vai virar grão de areia e acabou. Mas, na minha visão, existe uma possibilidade de um tipo de vida que não é uma vida Encarnada? encarnada e não é uma vida para todo mundo. Não é, na minha visão, não é todo mundo que vive depois da morte. É como se você precisasse preparar alguma coisa para chegar lá, você ter condições de continuar vivendo. Senão você vai acabar morrendo também, porque não desenvolveu outras habilidades, uma forma de trabalhar com, digamos assim, se sobrasse só um corpo energético, você saberia lidar com ele. É uma hipótese, certo? Sobrou só um corpo energético, não soube usar, ficou lá, desfez. Eu acredito que possa acontecer algo nesse sentido. Por exemplo, a ideia do Egito de preservar a múmia era o cara ter o corpo sempre ali para um resquício da energia dele, manter a vida dele pós-morte eternamente. Se o cara não tinha isso, ele desaparecia. Então, talvez a minha ideia de vida após a morte está um pouco ligada a isso. Eu acho que se a gente se prepara, estuda, tem um desenvolvimento de algumas determinadas habilidades, você consegue depois ter uma vida após a morte. Senão, você não vai saber lidar com isso e vai acabar se desfazendo e pronto, passou. Uhum. Cara, e é muito da hora essas teorias de vida após a morte, porque ninguém sabe de nada. Ninguém sabe nada, a galera só tá falando. Até por conta que quem sabe já morreu, né? Então a gente nunca vai saber. Tem uma teoria que eu acho a mais doida de todos, assim, que eu acho legal, né? É que, assim, que existe só uma alma. E essa alma, como ela, quando morre, vai para o tempo sem tempo, sem espaço, ela pode voltar como você agora. Ela foi eu nesse momento, mas ela voltou e foi você e viveu a sua vida e viveu a minha vida ao mesmo tempo, só que em momentos diferentes da vida dela. Entende? Não,
pouquinho, mas... Você fosse uma encarnação minha ou eu uma encarnação sua, e a Ah, gente tá. ao mesmo tempo, só que em pontos diferentes da nossa existência, Cara, sabe? Eu não. acho isso interessante, assim, lógico que é uma coisa que não tem como a gente saber, nem nada demais, Não. mas é um pensamento que quebra a nossa ideia de que a gente existiu sempre, existiram, esses números de almas existiram sempre, né? Pode ser que eles existiram sempre, né? Eu acredito que a gente tem uma alma, mas será que ela sempre existiu? Ou será que ela passou a existir quando eu nasci? E ela vai deixar de existir quando eu morrer? Mesmo que eu acredite que eu tenho uma alma, pode ser que ela não siga a regra daquilo que a gente imagina, né? Que ela sempre existiu e que ela sempre vai existir. Uhum. E, cara, eu acredito muito na teoria de, tipo assim, só existe uma alma, e daí a gente morre e essa alma vai passando, vai passando, vai passando, tá ligado? E daí o que acontece? Daí, cada vez que a gente morre, dá um reset, tá ligado? Na alma. Daí ela esquece. Por isso que a gente tem as memórias de vida passada, por conta que foram resetadas e a gente só tá pegando de volta. Cara, tem uma história que eu fiquei muito cabreiro, mano. Ela vai ser bem rápida a história, que é o seguinte. E isso aconteceu de verdade, tá? Isso aconteceu de verdade. Foi o seguinte. Um moleque, ele sofria muito bullying na escola, e daí ele morreu, né? Daí ele morreu e tal. E tá, daí a mãe dele, a mãe dele deixava sempre uma torta assim na janela quando o moleque desaparecia, para ver se ele voltava para casa, tá ligado? E daí um dia, é, cara, acho que sei lá, 10, 20 anos depois, um moleque, cara, essa história também arrepia, na moral, que assim, um moleque, sei lá, tinha 6 meses de idade. O moleque chegou na mãe e falou assim: Ô mãe, eu morri. Daí a mãe assim: Uai, como assim? Ele assim: Não, ele falou assim: Ô mãe, você não é minha mãe. Minha mãe, ela é ruiva. Ela é ruiva e tal. Daí ela falou assim: Uai, como assim? Eu não sou sua mãe dela? Assim, você não é minha mãe. Eu me lembro. Daí depois de um tempo ele falou: Eu me lembro. Eu tava voltando da escola e um moleque que sofria bullying, ele acabou me matando. Ele me matou numa estrada de gelo que tinha, eu tava saindo de casa, tá ligado? E daí depois de tanto pesquisar, eles ligaram pra mãe desse moleque que tinha perdido um filho 20 anos depois, foram visitar a mãe dele junto com o moleque. E, cara, o moleque, ao ver essa mulher, começou a chorar, abraçou ela por 20 minutos e falando: Eu senti muito sua falta. Sabia? Cara, essa história, vai me falar, não é de arrepiar. Cara, é insano. Existem vários relatos desse tipo, né? De Sim. criança. Eu lembro de uma menina na Índia também que lembrava toda a história, contava toda a história para o cara chegar para o cara e falar: você foi meu filho, barará, 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 eu era seu pai, fiz isso, isso, isso e isso, né? Existem muitos relatos como esse, né? E isso traz para a gente assim cada vez mais a noção de que a gente não sabe nada do nosso mundo, né? E do que pode realmente estar acontecendo, né? Quando a gente fala de multidimensionalidade hoje em dia na ciência, né, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa que está aqui do nosso lado agora, seres que estão aqui do nosso lado, que estão numa dimensão que a gente não tem consciência, que a gente às vezes vai perceber alguma coisa assim, né? Não sei se você já viu também, tem uma explicação, tem um videozinho que é uma animaçãozinha que é bem bacana, que explica essa questão de dimensionalidade, né? No mundo bidimensional, todo mundo é círculo, quadrado, tal, não sei o quê. Aí vem uma maçã que é de um mundo tridimensional. Só que no mundo bidimensional eles só conseguem ver fatias da maçã. E aí quando eles vêm, eles acham que, ó, nossa, é uma fatia de... Cadê? Cada hora é uma coisa diferente, porque ela está passando ali, eles só conseguem perceber aquela fatia. Então, isso seria uma visão bidimensional do mundo tridimensional. E a gente, no mundo tridimensional, não conseguiria ver um ser da criatura de uma dimensão quadridimensional e assim por diante. Tudo bem acreditar nisso. Não tem problema nenhum. O problema é você, de repente, começar a querer viver sua vida em função disso. Ah, porque eu entro em contato com as pessoas da quinta dimensão. Bem, você entra em contato com alguém, eu também não estou questionando isso. Sei que existem esses casos, mas
eu tomo cuidado antes de pensar assim, olha, é alguém da quinta dimensão mesmo? É um alienígena mesmo? Será que é? Ou é uma possivelmente é algo do meu subconsciente? É uma possibilidade. Também não estou negando que a pessoa pode se comunicar com seres de outras dimensões. Pode ser, mas eu acho, e o importante para mim não é isso, se é realmente um alienígena ou não. Essa mensagem, ela é benéfica para você? Ela melhora a sua vida, né? Eu costumava falar muito isso de Jesus, porque eu gosto muito da figura de Jesus, gosto muito da mensagem de Jesus, mas para mim não importa se ele é filho de Deus, na minha visão, tá? Sem querer ofender ninguém. Não é isso que é importante para mim. O que é importante para mim é que ele fala, olha, amai-vos uns aos outros, dai a outra face, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É a mensagem dele. A mensagem dele é poderosíssima, é por isso que ele é até hoje cultuado. Se ele fez milagre, se ele é filho de Deus, isso é irrelevante para mim. O que importa para mim é a mensagem dele e tentar me guiar. Eu falo, olha, eu não sou cristão nos parâmetros de acreditar na mitologia cristã, mas eu sou cristão no sentido de que eu procuro seguir a mensagem, seguir os ensinamentos. Então, é para amar o próximo? Vamos amar o próximo, vamos entender que a pessoa ali, às vezes, também está passando por dificuldade. Às vezes o cara foi mal-humorado comigo e aquilo me irritou, mas, poxa, sei lá o que aconteceu no dia do cara, se ele não está passando por uma dificuldade pessoal e, de repente, ali perdeu a razão, tudo bem, não me fez mal, posso seguir em frente à minha vida, não vou carregar esse peso também, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente ter uma visão diferente, uma atitude diferente, né? Seguir a mensagem, seguir e não acreditar só em forças externas e tal. A força externa, a força divina, está dentro de você. Você é uma semente divina também. E se você não usa a força divina que está dentro de você, não adianta chamar por fora. Se está dentro de você, você não usa. Não adianta só pedir para Deus, né? Faça, seja um milagre. Gosto muito daquele filme do Todo-Poderoso. Ele fala, seja um milagre. Seja um milagre, faça acontecer. Não fica só esperando, pedindo para Deus, pedindo para Deus. Todo mundo pedia para Deus, pedia para Deus. Ele começou a falar assim para tudo, todo mundo começou a ganhar na loto, começou a dar problema. Não, faça acontecer, vai doar sangue, tem uma pessoa passando necessidade, passando fome, você pode, se você pode. Tá sobrando para você? Poxa, por que não? Se tem roupa sobrando, doa, sabe? A praça da sua rua tá com mato, você pode ir lá cortar, você pode plantar alguma coisa legal, uma flor, sabe? Cuidar das pessoas que estão no seu entorno. Ser um xamã é isso, sabe? O cara que está cuidando da aldeia. Enquanto os caras, todo mundo não para pensar nisso, ele é o cara que para pensar nisso. Ele é o cara que está olhando isso, né? Está vendo a vida de uma forma diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu tô exercitando, um exercício que eu estou fazendo muito é de andar pelos caminhos que eu faço todo dia e olhar, achar coisas diferentes que eu não tinha visto. É o que eu faço. Eu acho, cara, isso é incrível. Isso é uma coisa maravilhosa que a galera normalmente não presta atenção em nada quando anda, né? Aí, muito legal. Hoje eu vi um casal de gavião pousando em cima de um telhado. Eu falei, eles devem estar fazendo um ninho lá. E aí você começa a ver que, por exemplo, a gente está cercado de natureza, mesmo estando dentro da cidade. A gente está cercado de natureza. Então, eu procuro estar olhando para tudo isso, né? Passo onde tem as ervas, onde tem boldo, onde tem arruda, onde tem, sabe? Eu sei, se eu precisar de um boldo, eu sei onde tem uma folha de amoreira, eu sei onde tem folha de goiabeira perto da minha casa, eu sei onde tem, sabe? Eu vou olhando o meu entorno para que ele faça parte da minha vida, ele seja a minha aldeia. Então, eu estou o tempo todo e procurando estar com um bom humor. Eu falo que eu falo bom dia para as pessoas como um exercício. Eu falo bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes eu esqueço, às vezes não estou com pressa, não sei o quê, mas, em geral, é um exercício para que o meu dia seja bom. E o bom dia da pessoa também, claro. Né? Porque eu falo de forma sincera, que o nosso dia seja bom. Bom dia. Tá? Para quê? Para que eu esteja fortalecendo isso. Outra coisa que eu falo, chamo as pessoas de querido, querida, sabe? Todo mundo. Sim.
Às vezes algumas pessoas não gostam, não entendem, mas é uma forma de eu quebrar uma barreira comigo mesmo. De repente a pessoa chata fala, querido, você é querido, só por você ser quem você é. Ser humano, meu irmão, você é querido. Então eu coloco isso para já abrir o meu coração logo de cara. Eu já chego falando, meu querido, e tal. Por quê? Para abrir já abrir no emocional e não tá travado. Isso é uma forma de você estar mudando a energia de uma pessoa. Você chega para ela e fala, dá um sorriso, fala bom dia, muito obrigado, viu? Valeu. Uma piada, a pessoa já ri, já fala, isso melhora o dia da pessoa, melhora o mundo, né? E acho que é isso que a gente tem que fazer, tentar melhorar o mundo, melhorar a gente, se curar, né? E melhorar o mundo. Cara, eu concordo totalmente. Uma das coisas que eu não gosto da galera é que a galera fala assim, pô, por que dar bom dia? Isso não vai melhorar a vida de ninguém. Mano, que se dane que não vai melhorar a vida de ninguém, só dá. Mano, cara, por que não? Né, mano? Por que não dá? Quem disse que não vai? Quem disse que não vai melhorar? Para você pode ser que não faça a menor diferença. Não sei se já aconteceu com você, mas de repente uma pessoa chegar para você do nada e falar alguma coisa que você Sim. sabe, aquilo impacta a sua vida, você leva para casa, você para e fica. Quem disse que não faz diferença? Do nada você chegar em alguém e de repente fazer um elogio, falar, tem um meme, né, agora que é bem conhecido, que o cara fala, que linda sua roupa, adorei você, viu? Muito legal, parabéns. A pessoa dá um sorriso, fica todo feliz e tal. Meu, isso é uma ação, esse é um poder que todo mundo tem, é só chegar e fazer. E as pessoas primeiro que se fecham, né? Eu moro aqui em São José, tem um bairro aqui que a gente fala que é Minas já, né? Não é Minas ainda, mas passou a linha do trem ali é Minas. Porque é um bairro pequeno, primeiro bairro de São José, bem cidadezinha do interior mesmo e tal, não sei o quê. As pessoas falam, nem te conhecem. Fulano, bom dia! Você vai na feira, o cara fala assim, depois você me paga, deixa o cartão não passou, depois você me paga. Você, sabe, você tem um outro tipo de tratamento. Mas um outro bairro aqui, um bairro mais moderno, mais não sei o quê, se você fala bom dia para as pessoas já acham que você está com segundas intenções. Então, as pessoas já andam na rua travadas, segurando a bolsa. Numa grande cidade, isso é muito comum. Trava, segura a bolsa e vai, mira, né? Minha esposa trabalhou uma época na Praça da Sé, ela falava que ela passava ali assim, mirava um caminho e ia, porque era uma forma de proteção, né? Eu entendo, uma forma de proteção, mas é isso que eu quero quebrar. É isso que eu tento quebrar. Eu tento não deixar que as coisas sejam invisíveis, ver o que está acontecendo, né? Falo com morador de rua, falo com qualquer um que vier conversar comigo, eu vou conversar, eu tenho essa abertura, né? Lógico que eu também não sou bobo, né? Eu sei que quando uma pessoa também está mal intencionada, quando, né, ficar atento, faz parte, inclusive, você ser guerreiro e você saber também, é um dos arquétipos que o xamã trabalha, é o guerreiro, é saber também que tem hora que você tem que saber, vestir, pegar a machadinha e ir para a luta, ir para a batalha, né? Não é só ser curador também, é saber que curar também é batalhar pelo aquilo que é justo, pelo aquilo que é necessário ser feito, né? E muitas vezes também as pessoas vêm com umas intenções e você também tem que saber discernir, falar, olha, também não é por aí, querido. Tenho bondade, ajudo quem precisar, mas não venha querer me fazer de bobo, porque eu não sou bobo, eu só percebo. Muitas vezes eu vou até falar, beleza, vou te ajudar aqui e tal, não sei o quê, mas acabou, nunca mais. Isso vai ter ali né? Mas eu acredito que até, como eu falo, a vida conversa comigo. A vida coloca para acontecer comigo coisas que eu preciso passar. E como eu já sei disso, quando as coisas chegam, eu aceito. Eu falo, legal, é para eu passar por isso? Beleza, vamos lá. Vamos ver o que isso tem para me trazer. O que isso vai me trazer de bom. Eu entrei num processo muito louco de repente começar a vir muita coisa para eu estudar. Beleza, é isso mesmo? Bora lá, vamos estudar. Tô correndo que nem um doido. E eu achei que eu não ia dar conta. E de repente, coisas de sabe? Não, claro. Mas
eu achei que eu não ia dar conta. E, de repente, quando você começa a dar conta, e você faz e passa, e faz outro, e passa, e faz outro, e passa, você fala, olha, era para eu ter feito isso mesmo. Era para eu ter prestado atenção no que a vida me ofereceu. Realmente, olha como isso mudou a minha vida, sabe? Então, é isso. Você desenvolver a intuição, estar atento, isso que a gente está aqui, né, que você gosta de fazer também, de olhar para as coisas ao seu redor, é também um desenvolvimento de intuição, sabe? Você está ligado. Eu ensino para os meus filhos, por exemplo, ó, você está andando na rua, você olha 20 metros lá na frente, você olha 20 metros para trás. Você tem que saber o que está acontecendo no seu entorno. Você não pode andar em outro mundo. Você anda em outro mundo, na hora que você sentar e você vai fazer uma jornada para outro mundo. Aí você vai. Quando você está aqui, você tem que estar aqui. Né? E isso é também ser xamã, sabe? Saber que na hora que você está aqui, você tem que estar vivendo essas regras aqui e não, sabe, em outro estado, em um estado alterado, fazendo um transe no meio da rua. Não, né? Isso tem hora, tem lugar certo. É uma questão de respeito também, né? Cara, teve algo que tu me falou que eu fiquei muito interessado, que, tipo assim, a gente tava aqui falando, e tu falou assim, falar com alienígena. Daí eu fiquei, vai, como assim, do nada o cara fala de falar com alienígena? Como assim? O que significa falar com alienígena? Você falou isso, tu não se lembra? Não entendi, fala de novo. Falar com alienígena. Você falou, receber sinal e coisas assim. Porque, por exemplo, existem pessoas que, tanto no meio espírita quanto no meio xamânico, canalizam mensagens de seres que se dizem alienígenas. Não estou questionando essas pessoas. Eu só acredito assim que é uma possibilidade. É uma possibilidade que existam e que eles se canalizem essa mensagem e tal. O que eu quis dizer no sentido de que assim eu não afirmo com objetividade que existe. Para mim é uma hipótese. Trabalho com essa hipótese, inclusive. Existe essa hipótese do cara realmente estar conectado com um alienígena e falando com ele. Existe a hipótese de que isso é um arquétipo que ele está trazendo do subconsciente dele, que ele está porque o arquétipo na verdade é algo maior. Ele tá isso é uma representação arquetípica que ele está trazendo do subconsciente dele. É uma hipótese. Então, é uma hipótese. Existe a hipótese também, alguns dizem que isso aí é espírito ruim, é espírito zombeteiro que engana a pessoa. Também é outra hipótese. Para mim, eu como não canalizo nada e como não conheço isso, apenas escuto as pessoas falarem, eu procuro focar na mensagem. A mensagem é bacana, a mensagem é algo que vai trazer para mim benefício, vai ser uma coisa legal. Por exemplo, tem muita pessoa fala muito, por exemplo, da grande fraternidade branca. É uma série de mestres que zelariam pela espiritualidade na Terra. Vamos colocar assim, tá? Eu acho, às vezes, que as pessoas esperam demais que tenha um governo cuidando delas, governo cósmico cuidando delas. Eu acho que não é assim. Eu acho que as coisas é um caos. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora. E não tem ninguém gerenciando, entendeu? Deus é todo mundo ao mesmo tempo agora e está todo mundo junto sendo Deus e não tem alguém que está ali, talvez existe a possibilidade. Eu trabalho, por exemplo, com anjos. Faço invocações de anjos, trabalho com símbolos de anjos, peço coisas para alguns anjos. Trabalho meu. Agora, eu tenho certeza que o anjo existe? Não. Dentro da minha loucura, da minha esquizofrenia induzida, eu acredito que os anjos existem e ali isso para mim basta. Agora, eu não vou fazer uma evangelização para você dizendo assim, olha, você tem que acreditar, os anjos existem. Então, eu tenho até dificuldade de desenvolver um trabalho na internet, por exemplo, de fazer, porque as pessoas esperam isso, elas querem que você fale, não, olha, o anjo existe,
Se você trabalha com anjo, porque o anjo existe. Como é que você trabalha com anjo se você não acredita? Eu acredito que eu acesso alguma coisa quando eu faço isso. Porque eu tenho respostas. Eu tenho respostas, às vezes, até de outras pessoas que já falaram, olha, eu sonhei com um anjo vindo falar comigo, tal coisa, não sei o quê. Então, ou me colocando um cenário onde eu estava com aquele anjo, por exemplo. Então, eu já tive algumas respostas assim que vieram do nada, que para mim tá tudo certo, eu acredito, funciona, para mim tá legal, tá funcionando, beleza. É de verdade, não é, não importa, para mim não importa. Importa que se funciona ou não, se isso está resultando em melhoria na minha vida, ou não. Cara, o problema das pessoas é que elas sempre vão atrás daquilo que afirma o que elas acreditam, tá ligado? Por exemplo, vamos dizer que alguém acredita em anjo. Ela vai atrás daquilo que vai dizer que anjos existem, tá ligado? É isso que vai acontecer. E daí eu queria te perguntar, mano, tu trabalha com anjo e tal, né? Como que funciona esse tipo de trabalho? Você falou invoca anjo, como que isso funciona? Porque, assim, por mais que a galera fale pra mim, eu ainda não entendo muito bem como que isso funciona. Eu não consigo entender, tá ligado? Por exemplo, eu não trabalho com espiritismo, nem coisa assim. Como que eu vou saber como é invocar o capeta? Tá ligado? Como que eu vou imaginar isso? Não dá pra imaginar, entende? É muito complicado. É a mesma coisa que você falar assim, ó, Lourenço, eu tava aqui no meu quarto ontem, tinha um ser de luz aqui, ó, no tamanho da minha porta. Tipo, o que eu vou falar? o que eu vou pensar? O que eu falo? Mas não tenho o que pensar, entende? É difícil. Primeiro que, assim, dificilmente existem poucos relatos de pessoas que viram, né, manifestações, assim. Às vezes a pessoa vê uma luz ou percebe um ser. Existem. Poucas vezes a pessoa vai ter. Muitas vezes a pessoa pode estar tendo realmente uma alucinação. Ela pode realmente estar vendo algo que não existe ali. Isso não significa que isso não é importante para ela ou que não é real num ponto íntimo para ela. Tá? Mas... O quê? Perdi o fio da meada. eu tava falando da invocação lá, de invocar os anjos, parada assim. Vamos lá. Então, assim, em algumas técnicas de xamanismo, a gente trabalha com, como eu falei, o estado alterado de consciência, certo? O estado alterado de consciência pode ser, por exemplo, quando você entra no podcast, Lorenzo, você muda, certo? Muda, claro. Ok? Você não é o Lorenzo do dia a dia, você é o Lorenzo podcaster. Sim, o Lourenço é energético. O Lourenço tem energia. Você assume uma nova postura, certo? Sim, claro, tem que assumir, né? Quando eu entro na sala de aula, eu assumo uma nova postura. Eu sou o professor. Sim. Ali eu mudo o jeito de falar, palavras, eu não falo palavrão, eu não falo... Você muda. Uma incorporação, partindo de paradigmas diferentes, uma incorporação para um paradigma espiritualista vai dizer, você está incorporando uma entidade externa. Uma evocação ou uma invocação. É a mesma coisa, você está invocando para dentro de você uma entidade externa, ou você está evocando para o seu ambiente, para conversar com você, uma entidade externa. Isso num paradigma espiritualista. Num paradigma psicológico, energético, por exemplo, você está trazendo uma energia. No paradigma psicológico, você está constelando um arquétipo. Tá? Vamos supor num paradigma psicológico, então, que quando eu faço uma invocação de um ser elemental, por exemplo, da Terra, né? Por exemplo, elemental de fogo, por exemplo, eu poderia pegar um curupira, olha que legal, que é da cultura brasileira, certo? E eu falo assim, eu vou trazer um curupira porque o curupira é um elemento fogo e eu quero trazer essa energia para minha vida, para mexer num determinado assunto, sabe?
num paradigma espiritualista, eu estou trazendo realmente, estou entrando em contato com um ser de uma dimensão diferente que é ligado ao elemento fogo e que vai atuar na minha vida. Isso é uma visão. Eu posso trabalhar com essa visão plenamente, não tem problema nenhum em trabalhar com ela e com a outra. Para mim, não tem problema nenhum. E a outra visão eu estou ligando no meu subconsciente uma energia relacionada a fogo, que pode ser ligada à atividade, a calor, a excesso, a violência, a uma série de coisas que eu ligo a fogo, e eu estou ligando isso no meu subconsciente, eu estou ativando, estou virando uma chave, um anjo, que está ligado à cura, eu estou virando uma chave na minha cabeça, que está o tempo todo falando para mim assim, ó, não se esqueça da sua... Ou, por exemplo, de uns meses para cá, estava ali trabalhando com um anjo relacionado a estudo. Falei para você que eu estava período aí, pegando um monte de coisas para estudar, fazendo 2, 3 cursos ao mesmo tempo, e dando conta de tudo. Eu estava trabalhando com esse anjo que tem essas qualidades relacionadas a estudo, a inteligência, a comunicação. Só que começou a ficar muito difícil. Falei, não, agora eu preciso trocar de anjo, porque já estou... Então, eu troquei por um anjo que está mais ligado à disciplina, para eu poder... E como que eu trabalho com isso? Eu não faço invocação, eu não sou muito da ritualística, eu procuro trabalhar em dose homeopática comigo. Eu ponho, por exemplo, na tela do meu celular, eu ponho, sei lá, um símbolo. E aí, toda vez que eu abro o celular, aquilo que está ali. Em doses homeopáticas, aquela ideia, aquele conceito que está ligado àquele símbolo, toda uma... Porque aí, ligado ao símbolo, tem todo um universo de coisas. Tudo isso entra no meu subconsciente e de alguma forma, isso vai sendo ativado, não de uma vez. Eu não estou com pressa. Não estou com pressa. Prefiro que seja assim, em doses homeopáticas. Eu vou, aos poucos, criando disciplinas, criando estabelecendo, percebendo o que é que eu tenho que mudar. Então, muitas vezes é isso. Por exemplo, eu fiz no final de 2020, eu fiz vários trabalhos de prosperidade. 2021, perdão. Já estamos em 2023 aqui. Eu sei como é que é. 2021, eu fiz vários trabalhos de prosperidade. E eles não tiveram um efeito imediato. Mas esses trabalhos de prosperidade foram mudando a minha cabeça ao longo dos meses. Eu fui percebendo a minha relação com o dinheiro, o preconceito que eu tinha com algumas pessoas que tinham muito dinheiro, a forma como eu me via incapaz de ganhar dinheiro. Eu tive que começar a mudar tudo isso primeiro, para, de repente, um cara me ligar do nada e falar, olha, você não quer ser coordenador da minha escola? Quero. Agora, vamos lá. Quando que eu começo? E isso desencadear uma série de outras coisas. Tá? Que foram surgindo cursos e coisas, todas ligadas, de repente, no mesmo perfil de informação. Eu vejo que o trabalho que eu fiz no final de 2021 só foi ter reflexo no final de 2022, ao longo de todo um processo que eu tive que passar para mudar a minha cabeça, mudar a minha percepção de mim mesmo e das minhas capacidades, para enfrentar novos desafios e aí sim a prosperidade começar a aparecer e dar as caras, saca? Então, assim, nem sempre é uma coisa imediata. E eu acho que quem espera muito uma coisa imediata, muitas vezes se frustra. Porque com certeza. Você vai querer coisas que não são viáveis naquele momento, né? Então, acho que tem esse papel também de você perceber o que é viável, né? O que é relevante para você, porque você trabalhar com essa intenção, com essas coisas, tem que ser algo relevante, senão não faz sentido, senão você vai falar assim, eu quero isso, mas você quer mesmo, né? Tem um exemplo que o pessoal sempre usa, fala assim, para você ir para Disney, para você ganhar dinheiro para ir para Disney, mas você quer o dinheiro ou você quer ir para Disney? Não, eu quero ir para Disney. Então você faz uma magia para ir para Disney, não para ganhar dinheiro para ir para Disney. Você vai ganhar dinheiro, você vai fazer uma magia para ganhar dinheiro e vai perder o dinheiro.
Entende? Sim. Porque o que move é a sua vontade. O que move é a sua intenção, é o que você quer. Você quer uma vaga para o seu filho na escola? Sim, quero. É algo que vai mexer com você. Você realmente quer. Você quer que aquela cirurgia que a pessoa está esperando saia? Quero. É algo que vai mexer com você, sabe? Então, eu quero que, sei lá, tal pessoa ganhe para prefeito. Aí é outra conversa. Não é algo da sua vontade interior. É algo que você quer para a vida, mas aí então você tem outros meios de trabalhar para isso. Você vai fazer campanha. Né? Tem coisas que você vai resolver de forma mágica, xamânica e tal. Tem coisas que você vai resolver de forma no mundo real. E tem que saber discernir também isso. Nem tudo é para você levar para esse lado mágico também. Agora, não ver a vida de forma mágica é perder um aspecto dela todo, sabe? Por exemplo, eu falo uma forma que eu desenvolvi muito de estar entrando em estado alterado específico de consciência, por exemplo, e é um estado onde mente e corpo estão ali diretos. Quando você se arrepia, por exemplo, sabe quando, por Sim, exemplo, você estava sim. contando da história lá que arrepia, por Sim, exemplo, sim. eu arrepio com história de fantasma. Quando você tem aqueles vídeos que a cadeira mexe sozinha lá no final do corredor, você fala, arrepio o corpo inteiro. Sim. Esse momento que você arrepia o corpo inteiro, o corpo e a sua mente são um só. Porque você arrepiou, você teve uma reação corpo, porque é algo da sua mente. Você Sim. ouviu uma palavra e aquilo mexeu no seu corpo, no seu batimento cardíaco. Então, nesse momento, corpo e mente são um só. É o momento de você passar pelo subconsciente ali alguma coisa, entende? Que normalmente a sua consciência não deixaria, porque você não está. Então, às vezes, deixar vir esse sentimento, deixar vir esse arrepio, sabe? Eu me arrepio, às vezes, de ver uma árvore que é linda, de ser humano, de estar vivo, isso às vezes me arrepia. Eu acho que não é sempre, né? Não é sempre que você vai... Claro. Muitas vezes isso vem naturalmente, sabe? E eu aprendi nesse momento, me entregar a isso e usar isso a meu favor. Colocar isso como uma forma de estar me conectando ali comigo mesmo e sentindo a minha força interna, a minha ancestralidade, por exemplo. Através disso, tem um teórico, né, que é o Alcius Mansper, que o cara desenvolveu uma teoria falando sobre... esqueci a palavra, mas é algo que, assim, tá ligado aos nossos conteúdos, por exemplo, até genéticos que a gente tem, né? Linhagem. Atavismos, se chama atavismos, que é assim, você trazer, por exemplo, assim, ó, a gente já teve no nosso, quando a gente está no feto, por exemplo, desenvolvendo, a gente passa pelas fases de peixe, de lagarto, né? Tem todo o desenvolvimento do corpo semelhante ao desenvolvimento que é desse animais, né? O nosso vai além. E ali a gente passa por isso tudo. Então, todo esse desenvolvimento, desde as primeiras bactérias, tudo isso está gravado, teoricamente, no nosso DNA. E, de alguma forma, né, o que ele coloca é o seguinte, você consegue trazer uma lembrança ou algo de uma ancestralidade. Por exemplo, quando você pode fazer um trabalho para ter a força do tigre, certo? Você pode não saber como é ter um tigre, ou ser um tigre, ou nunca ter visto um tigre. Mas se eu falo para você de um tigre, você tem uma visão de força, de majestade e de tudo isso. Né? Cara, tem um exemplo disso. Foi uma menina, uma dubladora, né, que eu conversei aqui no podcast. Ela falou que, assim, ela do nada, assim, começou a dançar tango, né? Por conta que ela não tinha uma razão para dançar tango, mas ela gostava de dançar tango desde pequena. E daí depois a mãe dela falou, pô, a sua bisavó, sua avó adorava dançar tango, era uma das melhores dançarinas que tinha. E a dubladora, ela nunca soube direito porque ela dançava tango, mas a mãe dela fala que ela dança tango igual a avó dela dançava, igual a bisavó dela dançava. Tá ligado? Isso é o quê? É uma memória.
É uma memória genética, entende? Às vezes ela nem teve contato com a avó, nem sabe, e aquilo está lá presente, né? Na constituição física, emocional, social, espiritual daquela pessoa, né? E muitas vezes esse culto à ancestralidade tem a ver com isso também, de você conhecer o passado. Você tem parentes italianos, você tem parentes africanos, você tem parentes indígenas, uma descendência polinésia, sabe? Ou você é uma mistura de tudo isso. Não é questão necessariamente de genética ou não, mas é você reconhecer que você é fruto de algo maior, que é a união de várias coisas, né? Principalmente no Brasil. No Brasil, a gente é uma mistura de muitas coisas, né? Eu tenho espanhol, francês, indígena, português, tem de tudo na minha família. Então, assim, isso é importante para quê? Porque eu saiba que existem diversas forças, que eu cheguei aqui porque os meus ancestrais se adaptaram, sobreviveram, se reproduziram, tiveram descendentes e conseguiram passar seus descendentes adiante. Então é uma história de sucesso. É uma história de sucesso. Todos nós somos cases de sucesso, né? Porque a gente chegou até aqui, né? Sem falar que o espermatozoide número 1 que chegou também tem isso, sabe? Tudo isso é fator constituinte de quem eu sou. Então, olhar para tudo isso, olhar para essas características, olhar para a minha ancestralidade, me faz me conhecer melhor, me faz com que eu possa exercer melhor a minha humanidade, exercer melhor as minhas características, né? Trazer essas coisas, e até coisas que eu não sei que eu tenho, né? Coisas que a gente vai suprindo aos poucos, né? Eu costumo falar, por exemplo, quando a gente é solteiro, a gente fala assim, eu vou fazer tudo diferente dos meus pais, porque você olha, você critica, você fala, meu pai, isso, aquilo, lá, e minha mãe, isso, aquilo lá, não quero fazer isso. Quando você casa, você acaba fazendo tudo aquilo. Você não faz, você não percebe, a não ser que você esteja atento a isso, né? Eu sempre fui muito atento a mim, assim, nas minhas coisas, sabe? E a não ser que você esteja atento a isso, você começa a repetir. E aí eu comecei a ver atitudes que meu pai tinha e eu comecei a fazendo igual. E aí eu falei, poxa, comecei a questionar isso, sabe? E não porque meu pai era ruim, não, mas é porque a gente tem que ser diferente, a gente tem que ver o que é diferente, o que é legal e o que não é. Tem coisas que meu pai era maravilhoso, uma pessoa que confiava em todo mundo, me ensinou isso, de dar o crédito às pessoas, de ser benéfico, de ajudar. Minha mãe já era o contrário, minha mãe me ensinava a desconfiar, não confia em ninguém, não sei o quê, mas cuida dos seus, sabe? Minha mãe me ensinou, cuida dos seus, sabe? Então, tá muito presente. Ela tinha um olhar desconfiado, era ruim isso, tal, nela, talvez, assim, né? De me passar isso também. Mas me ensinou a me sacrificar, às vezes, até pela minha família e pelos meus, né? Que é muito legal, tem um lado bom, um lado ruim, né? E a gente tem que saber isso, saber entender que isso que nem pra gente é só bom, os pais trouxeram só coisa boa. Não, meu pai era um cara muito aqui na minha mesa, aqui, ele aqui, a fotinho dele, era um cara muito bom e que fazia muito bem para as pessoas, sempre, mas foi muito logrado por isso também, porque acabava caindo em caras que enganavam, né? Que não estavam ali como ele, abertos, né? E realmente, enfim, né? Queriam ter ali, tirar uma segunda intenção. Então, é uma forma de aprender também. Então, eu, por exemplo, aprendi isso. Não quero ser como meu pai nesse sentido, de ser enganado, de ser, né? Inocente e tal. Mas também não quero deixar de ajudar as pessoas. Não quero deixar de dar o crédito. Então é só saber ter esse limite e tudo mais. Isso é um desenvolvimento. É olhar para mim, olhar para minha ancestralidade, olhar para tudo isso e construir uma história, uma narrativa, né? O xamanismo tem isso também. Construir uma narrativa, né? A narrativa do povo, a narrativa daquela pessoa. Muitas vezes é o xamã que dá o nome do filho, o nome do cara. Em algumas culturas é o xamã que dá o nome. É o nome que vai ter a ver com a vida, às vezes nem quando ele nasce. Às vezes ele nasce e fica um tempo sem nome, curumim. Estou falando aqui, né? Não é tecnicamente, tá, gente? Não é curumim no genérico. Estou falando aqui. Tem um nome genérico e depois ele dá o nome
quando chega numa idade adulta, quando passa por um determinado processo, ou quando acontece alguma coisa que define o que é o nome dele, né? E aí, agora você vai se chamar fulano de tal. Né? E isso marca a vida da pessoa, isso cria uma narrativa, né? Não sei se você já viu o significado do seu nome, por exemplo. Eu não, na verdade, o meu nome, ele veio mais por conta do filme lá, Olhos de Lourenço, não sei se tu já viu. Coisa assim, é que meus pais, eles estavam na França, e daí eles viram esse filme lá, e eles falaram, nossa, esse nome aí é muito bonito. Mas o significado eu não sei, tem um pintor também com meu nome, mas o significado eu não sei. Mas muitas vezes, se você der uma procurada no nome, muitas vezes tem um arquétipo aí que tá escondido, que tá ali trabalhando com você também, sabe? Que você não percebe, né? Sim, Lúcio tem a ver com luz, sabe? Eu sou assim, professor, eu gosto de ensinar, me satisfaz quando a pessoa aprende, entende, né? Você vê que eu gosto de falar, eu sou palestrinha. Então, assim, eu entendo, eu eu também. posso trazer a luz. Tem a ver com isso, tem a ver, sabe? Ah, não, mas isso aí, o nome então influencia, astrologia, data de nascimento. Olha, cara, se você parar para analisar, você vai ver que muitas dessas coisas têm um certo sentido, tem alguma razão. Não sei te explicar, não sei te explicar. Não acredito e não vou defender isso piamente, não, mas eu dou a chance. E quando eu dou a chance, quando você para dar a chance, você vai ver que muita coisa encaixa e que muita coisa é útil para o seu autoconhecimento. E é isso que é importante. Se é útil para o seu autoconhecimento, se é útil para o seu desenvolvimento, ótimo. Se é só para você saber, você está lendo ali no jornal que o seu nome é o nome de uma pessoa que vai atingir grandes fortunas. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Mas um arquétipo de o seu nome tem a ver com luz, né? Ou o seu nome tem a ver com plantação, uma pessoa, sabe? Aí você vai ver a pessoa tem uma pessoa produtiva, é uma pessoa que ela trabalha, que ela constrói, que ela tem, sabe? Então, ou é comunicativa, e às vezes isso influi. Não é que eu estou dizendo que a pessoa vai ser o que é pelo nome, mas o nome é um rótulo que você carrega a vida inteira e que influencia sim quem você é. Se você tem um nome que é jocoso, por exemplo, que as pessoas vão tirar sarro, isso vai influenciar a sua vida completamente. Não, com toda certeza vai. Isso vai Não super é? muito bonito. Então, Uhum. tudo que acontece com você influencia quem você é. Né? Então, às vezes, é mais uma informação para você conhecer. Mas volto a repetir, se é saber seu animal de poder, por exemplo, se você não vai fazer nada com isso, é só mais uma informação. Saber o significado do seu nome é só mais uma informação. Qual que é o seu número? Qual anjo que é? Isso é mais fetiche. Mas você vai usar isso, você vai conhecer, você vai entender que o seu antepassado era uma pessoa que buscou a liberdade, que saiu, por exemplo, minha avó, por exemplo, saiu da casa do pai porque ele casou com outra mulher. Desculpa aí, tia, se eu estou errando a história. Saiu com Não, outra de mulher, boa. ela veio para o Brasil, veio com 18, 19 anos, na cara e na coragem, sabe? Trabalhou, teve 8 filhos, não sei o quê. Meu, como que eu não vou admirar isso? Como que eu não vou admirar isso? Como que eu não vou reconhecer que essa força está em mim, saca? Sim, Está eu em mim. entendo. Então, é muito importante, isso me dá força. Eu tinha, meu pai faleceu há 2 anos, eu acho já. Eu tinha dado uma boina para ele e depois essa boina ficou para mim. Durante um tempo, essa boina foi uma ligação minha com meu pai. Eu usava ela para eu trazer, para eu invocar ali o arquétipo do meu pai. Meu pai é um cara que trabalhava para caramba, um cara workaholic, assim, sabe? Que gostava de trabalhar, que vivia para trabalhar, 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 trabalhar. Eu trazia essa força para mim, eu botava a boininha e falava assim, ó, agora é hora de trabalhar, vamos lá, pai, vem aí. Lógico, não estou falando que eu invocava o espírito do meu pai, não é necromancia Sim, própria. sim. Eu trazia a lembrança do meu pai, o arquétipo que o meu pai tinha para mim, de trabalhador, e toda aquela visão, aquela energia dele vinha para mim, e aquilo me satisfazia, me fazia trabalhar mais e melhor, porque ele estava comigo. Então,
Sei lá, já até me perdi na pergunta. Não, cara, tá tranquilo, mano. Aliás, eu vi o significado do meu nome. O significado do meu nome é quem nasceu em Laurento, que é uma cidade lá na Itália. Que eu também achei o significado bem merda, né? Mas fazer o quê, né? É o significado. Mas, tudo bem, tá ligado a uma região, tá ligado? Você vê que tem muitos nomes que são ligados, às vezes, à profissão. O cara é Sim. ferreiro, entendeu? Ou árvore, né? Enfim, Ah, é isso que é a questão, sabe? O que eu quis trazer é que, assim, a gente tem uma série de camadas em torno da gente, eu entendo. personalidade, que a gente É, conhece, é, pode conhecer e pode manifestar, pode usar isso, né? Se eu sei que eu sou uma pessoa, eu sou um professor, por exemplo, eu sou um professor, né? Se você chegar para mim e falar assim, ó, vamos fazer uma palestra, eu falo, beleza, qual que eu posso escolher o tema, ou você tem um tema, vamos preparar, me preparo, eu dou a palestra, não tem problema nenhum, não vou ficar com medo. Por quê? Porque eu já conheço em mim as habilidades de comunicação, de falar, de me postura, de saber me comunicar. Eu, quando era adolescente, era tímido. Eu desenvolvi isso. Então, a gente pode desenvolver uma série de coisas para mudar a nossa vida. Né? Eu não consigo andar em lugar alto. Você pode treinar, enfim, sim, claro. sei lá. Então, cara, eu sou ótimo em comunicação, mas para dar palestra, meu Deus do céu. Cara, eu inventei de dar palestra, né? Uns 3 anos atrás, 4 anos, eu era monitor de ONG, tá ligado? Eu fui monitor de ONG por 3 anos. E daí eu falei, beleza, eu acho que agora eu tô pronto para dar uma palestra, tá ligado? Tinha lá 40 pessoas, mano. Eu gaguejei por 5 minutos direto, por conta que eu tenho medo de ficar na frente de todo mundo. Eu sempre soube disso. Só que eu pensei, pô, beleza, dessa vez eu acho que eu tô pronto para enfrentar. Mas eu não tava, não, eu não tava nem um pouco pronto para enfrentar. É, Até por conta que eu inventei de dar uma palestra com 12 páginas escrito, né, mano? Pô, pra começar, horrível. Uma página só já tava ótimo, mas 12 é exagero pra caralho. Não, e outra coisa, né? Se você vai dar uma palestra, é legal que você tenha o conhecimento de cabeça, porque Então, se você tiver que escrever e seguir o texto, aí você não consegue, aí você se perde, aí vira discurso, né? E eu acho que uma palestra é algo que igual a gente está fazendo aqui, a gente está falando e está desenvolvendo o assunto, desenrolando, e aquilo vai saindo, né? Você me perguntou coisas que eu nem estava preparado em falar, e aí vai vindo, né? Você vai falando, você vai vindo, porque você já tem um meio de caminho. Isso é uma das técnicas que eu fui desenvolvendo, né? No começo, por exemplo, na faculdade, para eu poder soltar e sair dessa timidez, eu falava muito palavrão. Eu ia falando, então, botava os palavrão no meio, e aí saía. Só que é lógico, né? Ficava daquele jeito, né? Então, sim. eu tive que ir podando isso e deixando só o que era bom. Aí hoje eu ajudo os alunos, vão apresentar o TCC, eu falo, olha lá, não olha para ninguém, olha lá na frente, mira o horizonte. Se você olhar para alguém e a pessoa sorrir, mesmo que se a pessoa fizer cara feia, você vai achar que é com você. Se a pessoa sorrir, você vai achar que é com você. O que ela fizer, você vai achar que é com você. Então não olha para ninguém. Olha lá no fundo. Finge que está olhando. Se você olhar para alguém, você olha através da pessoa, sabe? E usa as mãos e não fica com a mão parada. Se você fica assim e tal. Então foram técnicas que hoje eu desenvolvi comigo mesmo e que hoje eu ensino os meus alunos, falo, vai fazendo assim, se solta, né? Fala mais assim, né? Explica de tal forma, faz assim, faz assado. Então, quando né, não é minha matéria, mas eu procuro ajudar também de uma forma. Mano, eu entendo, só que eu tenho um problema maior também, é que eu tenho TDAH, tá ligado? Eu É, tenho. Então, aí já ferra tudo pra mim, entende? Eu fiquei decorando um mês, e o problema também é que lá é uma sala de 40 alunos, entende? E é uma sala pequena, então não tem pra onde você olhar. Pra onde você olhar, você vai ver alguém. Então aí não dá, só se eu virasse de costas. Então aí eu me ferrei. E o único lugar que dava pra eu olhar, o professor sentou. Então aí não mas dava. isso, porque depois você já não precisa mais disso, né? Sim, Chega sim. um estágio agora que você me jogar em qualquer lugar, com qualquer assunto, eu me viro, sabe? Aí, Eu talvez não vá falar, talvez eu fale alguma besteira, mas eu não vou esmorecer, eu vou ficar ali, vou ficar firme, vou falar, e vou falar, e como eu estou sempre procurando me informar de tudo que está acontecendo, né? Então,
assunto tem, a gente vai puxando aí, sim. outro assunto e vai embora, né? Esse medo eu já não tenho. Eu tinha um medo maior, mas na verdade às vezes de não conseguir ser capaz de fazer alguma coisa, por exemplo, né? Sim, sim. Mas que é algo que eu estou trabalhando fazendo as coisas. Eu faço alguma coisa que eu estou com medo e vai lá e dá certo, aí eu falo, cara, isso aí, mano, falei que eu conseguia, falei, sabe? E vou conseguir mais, e vou mais, aí vou me metendo em outras coisas para poder ir desenvolvendo isso. Tudo é autotrabalho, tudo é autotrabalho, tudo é você estar procurando, porque em algumas visões espiritualistas só existe você e Deus. Eu não sei se você é um fruto da minha imaginação. Sim, exatamente. Pô, Você, pode ser que não. você é um NPC na minha vida. Exatamente. E, Como é que, cara, e como é aí que que eu tem. né? Agora, partindo desse pressuposto, se você está aqui trocando comigo, tem um motivo. Por que que é? Sim, Né, se só existe eu e Deus, vamos dizer assim, ou eu e o universo, e você está se manifestando para mim aqui na minha realidade, na minha simulação, na minha Matrix, por que que é? O que que é isso importante? O que que é o Lourenço está trazendo para mim? Entende? então, sim, eu entendo. Eu penso da mesma maneira. E aí, mano, e aí tem mais uma ilusão daquela parada lá que você falou da cabeça, que eu posso ser apenas uma projeção da sua cabeça, por conta que é o seguinte, eu realmente posso ser, mas aí muda a percepção, e daí o que acontece? Eu posso ser apenas uma projeção do que você está enxergando que eu sou, tá ligado? Por exemplo, se você não gosta de mim, obviamente tudo que eu estiver falando aqui, você vai projetar de uma outra forma, entende? Você não vai estar literalmente enxergando do modo que eu quero. Isso a gente pode muito bem perceber com política, tá ligado? A gente percebe muito isso com política, time de futebol. A gente percebe muito isso. Por exemplo, alguém vai lá, tá conversando com um rival de política e coisa do tipo. Por exemplo, vamos dizer assim: tô aqui falando com você. Daí eu te pergunto o seu lado político, e você é um lado político oposto ao meu. Mano, a partir daí, eu já vou projetar uma outra coisa de você, entende? Se a partir daquele momento, não vai ser o mesmo de antes. Agora você vai ser o você que eu tô querendo que você que agora você é o que eu tô querendo que você seja. Entende? E esse é o problema. O problema é você projetar algo nas pessoas com base naquilo que você pensa delas, não naquilo que você descobre. Esse é o Mas problema. que é quase impossível, né? A gente Bom, vê sim. o que a gente vê, é o que a gente percebe. A gente olha, sente, ouve, fala, né? A gente percebe o mundo e eu percebo você dessa forma. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, né? Exatamente. Sei o que está acontecendo ali dentro. Eu posso estar falando uma coisa com você e pensando em outra. E não tem como acessar isso, né? Tem um risco muito grande aí nessa visão, por exemplo, de achar que você é fruto da minha imaginação, por exemplo, que te foda-se, mas não é bem por aí. Quando você é um fruto da minha imaginação, eu tenho que valorizar você, porque se você está vindo para trocar comigo, alguma coisa de importante isso tem. Não é à toa, né? Nesse cenário, vamos supor que eu estou na Matrix, estou lá entubado lá nas máquinas, né? E isso aqui é uma realidade inventada. Por que você é importante? Por que você está vindo conversar comigo? Sabe? E isso é uma realidade que tem algum significado para mim, né? Assim como para você, eu estar conversando aqui tem um significado, né? Nosso encontro não é à toa nesse sentido, né? Então, tem que ser pautado por isso, esse tipo de visão. Ó, eu e o mundo, né? Então, eu cuido de mim, eu procuro me melhorar, eu procuro fazer a minha autoevolução, mas com total respeito aos outros, porque os outros, se são parte de mim, se são parte da minha imaginação, estão aqui para me ajudar a construir aquilo que eu sou.
Então, eu tenho que respeitar isso, nessa visão de mundo, né? E tem uma coisa que dizem, né? Todos somos um. Isso virou um clichê, assim, uma frase. Mas, no final das contas, as moléculas que estão na gente, os átomos que estão na gente, são os mesmos que estão na natureza, que foram forjados nas estrelas e que os materiais que a gente é composto, né? Todos vieram dos mesmos lugares. Então, e se você morrer, o seu corpo vai servir de alimento para os animais, e para os vermes, e para a terra, e para as plantas, e você vai ser reciclado, vamos dizer assim, né? Então, a gente não é sozinho, a gente não está à toa aqui, né? A gente tem aqui um universo para trocar, pessoas para trocar. Então, estar consciente de si, do seu papel, né, no entorno, em todos, sabe? E tratando com respeito para que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja melhorando e evoluindo, procurar ajudar as pessoas a evoluir também, dentro daquilo que elas querem evoluir, né? Até uma outra coisa que é interessante é você pensar assim, né? A pessoa fala assim, ó, orei por você. Aí você fala assim, ótimo, beleza, maravilha e tal. Ou você pode falar, não acredito em nada disso. Mas por quê? Sabe, se a pessoa está orando por você, Sim. ela está querendo o seu bem. Mas às vezes não é o que você quer também. A pessoa ora por você ganhar um trabalho. Pô, mas eu não queria trabalhar, não. Não quero trabalho, não. Quem falou Então, que eu quero trabalho? Né? A pessoa ora para você se curar. Mas às vezes a doença é que está fazendo você pensar naquilo que você tem que melhorar. Sabe? Então, às sim. vezes é o que você precisa passar. Então, necessariamente, não é o que eu acho que é melhor para o Lorenzo, é que é o melhor para o Lorenzo. Né? Mesmo que eu esteja pleno de boas intenções. Né? Eu posso estar orando para você aqui, ó, ô Lorenzo, que você encontre aí o seu caminho. Poxa, mas às vezes você já está no seu caminho, cara. Você já está no seu Sim. caminho. E é uma falta de respeito minha achar que você não está. Por quê? Porque você não está no mesmo caminho que o meu, porque você não está, que eu não vejo as coisas do mesmo jeito que eu. É uma falta de respeito, né? Eu tenho que ter esse entendimento, essa empatia de que você também tem uma visão de mundo, de que você também pode não querer aquilo que eu acho que é bom para você, sabe? Sim, sim. E às vezes tem a questão da pessoa não querer que você reze por ela, né? Tem muito disso, mano. Tem muito disso. A pessoa fala, pô, rezei por você. Daí você pensa, mano, por quê? Por que você rezou por mim? Tipo, por qual motivo? Não, eu acredito que assim, né? Você poderia se ofender com isso, talvez, né? Dependendo da situação, talvez fosse ofensivo. Na minha visão, talvez não. Você, eu não me ofenderia. Falar, obrigado. Mesmo que eu, né, aquilo. Acendi não acredito. Muito bem, ó, beleza. Obrigado por ter Valeu, tirado pô. um tempo da sua vida para dedicar para mim. Olha que legal isso. Pô, que Isso, legal, sabe? foda. Por mais que às vezes, sei lá, botei seu nome na caixinha da igreja. Pô, não acredito, não sou, não sei o que, mas, pô, que legal, você foi lá, teve o tempo de escrever meu nome, pensou em mim. Pô, que legal, sabe? Não é da minha religião, não é da minha crença, não é da minha... Mas, pô, eu tive uma ótima... Então, beleza, respeita a pessoa, respeita no mínimo, né? Então, acho que isso é uma ferramenta também que a gente pode estar utilizando, né? Todos somos diferentes, todos estamos aí no mundo passando por dificuldades, por uma série de coisas, e o respeito é o mínimo que a gente tem que, sabe, esperar de outro alguém e prestar para alguém, né? O respeito a quem ela é, o que ela pensa, e enfim. Cara, eu concordo totalmente, mano. Já estamos chegando aqui a quase 2 horas. Já estamos chegando, passou rápido pra caralho, né? Mas fazer o quê? E, mano, cara, não sei. Cara, quando passa, por exemplo, quando chega 2 horas, a galera sempre acaba se sentindo um pouco mal por conta que o pessoal fala, pô, falei demais e tal. Mano, você tá num podcast, o que você tem que fazer é falar demais, tá ligado? E eu não me importo, é sempre um aprendizado novo, isso que importa pra mim. Para mim, o que importa é aprender. Eu criei esse podcast para me autoconhecer. Eu criei esse podcast para me autoconhecer melhor. Então para mim, tá ótimo.
ainda mais conversar com gente de crenças diferentes, pô, me ajuda pra caralho também, né, mano? Com E eu, certeza. e eu espero que essa conversa tenha sido alguma coisa pra você benéfica, sei lá. Cara, Com certeza. mano, eu vou te Até fazer. poder colocar essas coisas todas, que às vezes estão muito na minha cabeça, é uma Sim, forma, tá? Eu para poder conversar com você, eu pensei em milhões de coisas, sabe? Que talvez eu, agora eu nem tenha falado, mas que me ajuda também no meu processo, sabe? sim, Daqui sim, eu vou pra trazer um monte de caralho. coisa que eu depois vou pensar. Isso tudo aqui vai ser, com certeza, trabalho para a minha mente aí durante muito tempo. Cara, pra mim também, com toda certeza. Tô até escrevendo um livro, então pra mim isso vai me ajudar pra caralho pra construir, né, mano, mais o mundo dali, daí eu adiciono mais essas mentalidades, o que é uma coisa foda, né? E, cara, e é o seguinte, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo, que é, quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Qual é a percepção que você tem da sua vida? Não perspectiva, não é futuro, percepção que é presente e passado. Puxa vida, hein? Ó, tá vendo? Olha que louco, né? Como a gente Não, tranquilo. eu vejo uma história de evolução mesmo, sabe, pessoal, né? Eu tive muitas autotravas, sabe, que eu mesmo coloquei para mim mesmo e que eu fui ao longo do tempo tirando e aprendendo a ser mais livre na minha vida, livre inclusive dos outros, né? Da visão dos outros ou do que os outros esperam, né? Uhum. Em relação à minha vida, né? Eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi foi a começar a falar não, isso não é verdade, não é bem assim, né? Sim. Essa é a sua visão de mim, mas eu não sou isso. Então, sabe, tudo isso foi uma evolução para eu chegar em quem eu sou hoje. E eu sei que quem eu sou hoje não vai ser quem eu vou ser amanhã. É isso. Cara, eu concordo 100%. E, cara, então foi o seguinte, divulga tudo que você precisar divulgar pra galera, e daí a gente acaba por aqui. E como teve um reagendamento em várias coisas no podcast, então o seu podcast vai sair amanhã. Vai sair... Não, amanhã não. Amanhã é sexta, né? Eu tô bem perdido no dia. Então, vai sair no sábado, às 8 horas, e eu te mando tudo que precisar, tá? Então é isso, cara. Divulga tudo que você precisar divulgar e a gente acaba por aqui. Bom, eu tenho meu perfil normal ali, né, Lúcio Donati, se vocês quiserem conversar comigo. Eu tenho também um outro perfil que é o Xamanista Urbano, @Xamanista Urbano, também no Instagram, e que eu posto mais frases, na verdade, eu posto mais stories mesmo ali, e interajo com as pessoas. Esse é um pouco mais focado nesse mundo espiritualista, né? Então interajo muito com pessoas aí também desse meio espiritualista. Então, quem quiser conversar comigo, tá lá, Xamanista Urbano, pode mandar lá que eu converso, aceito numa boa. Bom? Ah, mano. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Tenho uma inveja enorme da sua barba. Com certeza vou querer ter essa barba um dia. E é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Valeu, querido. Um abraço. Até mais.